vamos trabalhar na aula de hoje a análise do delta. Então, delta, tá? A fórmula, é chamada discriminante, é delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, é chamada de discriminante. Discriminante. Daí temos uma outra palavra chamada tricotomia. Falou a palavra tricotomia, vem de 3. Então, nós temos 3 possibilidades. Quais são as 3 possibilidades? Vai ser igual a alguma coisa, maior do que alguma coisa ou menor. Lembrando isso aqui, ó. Vem aqui o 7 e aqui vem o 4. Então, temos essas 3 possibilidades. Igual, menor ou maior. Maior, menor, aqui, ó. Então, igual, maior ou menor. Em relação a quem? A delta. Em relação a delta. Comparativo com quem? Com 0 e com 0. Então, nós vamos ter o seguinte. O delta pode ser igual a 0. O delta pode ser maior do que 0. E o delta pode ser menor do que 0. Quando o fato ocorrer, teremos a primeira raiz analisando aqui, ó. Então, quando for igual a 0, as duas raízes serão iguais. Quando for maior do que 0, as duas raízes serão diferentes. E quando o delta for menor do que 0, não teremos nenhuma raiz. De novo, quando o delta for igual a 0, teremos duas raízes diferentes, iguais, perdão. Quando o delta for igual a 0, duas raízes iguais. Quando o delta for maior do que 0, duas raízes diferentes. E quando o delta for menor que 0, não teremos nenhuma raiz. Como assim? Vamos analisar um exemplo aqui para nós. Calcular a discriminante. Tá? Delta, b ao quadrado menos 4ac, das equações, dando sua tricotomia, ou seja, fazendo a sua análise. Então, nós vamos calcular aqui o delta, isso aqui é o nosso delta, para fazer a análise. Então, o delta pode ser o quê? Pode ser maior do que 0, o delta pode ser igual a 0, ou o delta pode ser o quê? Menor do que 0. Se o delta for maior que 0, duas raízes diferentes. Se o delta for igual a 0, duas raízes iguais. E quando o delta for menor do que 0, não temos nenhuma raiz nos reais. Pronto. Então, vamos lá. Exemplo. Primeiro passo, calcular os coeficientes. Então, vou pegar aqui. Lembrando que ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Isso aqui é a forma de uma equação do segundo grau. Então, o termo de A é o que está com o elemento ao quadrado, a variável ao quadrado. O termo em B é o que está com x e o termo C é o termo independente. Então, pegando os coeficientes aqui, então teremos o coeficiente A é igual a 1, que está posicionado aqui, posicionado. O B é o menos 7 e o C é igual a 10. Pegamos o primeiro passo, os coeficientes. Já o segundo passo, vamos calcular o delta. Então, temos ali, passo a passo, b ao quadrado. Percebam bem que eu coloquei entre parênteses, para não errar o sinal, o jogo de sinal. Menos 4, que multiplica o valor do A, o valor do C. Então, o valor do A é igual a 1, o valor do C é igual a 10. Então, menos 7 ao quadrado vai dar 49, menos 40. Portanto, delta vai ser igual a 9. Delta é igual a 9. Daí, vamos fazer a análise. Então, o delta deu igual a 9, portanto, o delta vai ser maior que 0. Se o delta é maior que 0, teremos duas raízes
diferentes. Então, teremos duas saídas diferentes. Então, como nós fizemos aqui, ó, em 3 passos. Primeiro, segundo e terceiro passo. Primeiro, pegamos os coeficientes. Segundo, calculamos o delta, o discriminante. E terceiro, fizemos análise, tá, da tricotomia. Vamos fazer mais um aqui, então. Olha aqui, ó. B, tá? Eu tenho aqui, eu vou pegar o coeficiente do A, que é igual a 1. O coeficiente de B, que é igual a menos 8. O coeficiente de C, que é igual a 16. Então, tirei o coeficiente de A, o coeficiente de B, o coeficiente de C. Então, retiramos o coeficiente de A, B e C. Agora, eu vou trabalhar o quê? Com o delta. Quem que é delta? Delta é B ao quadrado menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C. 4 que multiplica o A, que multiplica o C. Então, delta vai ser igual, coloca entre parênteses, o menos 8 ao quadrado, menos 4, coloca entre parênteses 1 e coloca entre parênteses o 16. Então, calculamos, botamos aqui os valores, agora vamos calcular aqui. Então, delta vai ser igual a quanto? 64 menos 8 ao quadrado, base negativa de par vai dar positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 16. Então, 16 que multiplica 4 vai dar 64. Então, menos 64. Portanto, delta vai ser igual a zero. Então, calculamos o delta. Agora, vamos para a análise propriamente dita. Na análise, nós vamos analisar o delta. Na análise, nós vamos analisar o delta. Então, o delta, para nós aqui, nesse caso, nesse exemplo, deu igual a zero. Quando delta dá igual a zero, teremos as duas saídas iguais. Então, as duas raízes serão iguais. Tá? Não estou calculando o valor das raízes, eu só sei que as duas, se uma dá 2, a outra vai ser 2. Se uma dá 5, a outra vai ser 5. Se uma dá menos 8, a outra vai dar menos 8. Não estou calculando as raízes. Eu não estou calculando as raízes, só estou analisando. Então, como nós fizemos isso aqui? Fizemos o primeiro passo, fizemos os coeficientes. O segundo passo, fizemos o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E o terceiro passo, fizemos a análise. Então, 3 passos: coeficiente, delta e análise propriamente dita aqui. Aí teremos aqui, ó, próximo exemplo. Ó, primeiro passo, coeficiente. Então, o primeiro passo, vou fazer quem? O coeficiente. De quem? Do A, que vai ser igual a 1. Do B, que vai ser igual a menos 2. Do C, que será igual a 3. Então, primeiro passo, determinar os coeficientes. Primeiro passo, determinar os coeficientes. Coeficientes aqui para nós. Segundo passo, vamos fazer o quê? O delta. O delta, que é b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a quem? Menos 2 ao quadrado menos 4 que multiplica o 1, que multiplica o 3. Então, dizemos, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Teremos a substituição menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é igual a 1, e o C, que é igual a 3. Daí calculamos aqui. Então, delta é igual a 4 menos. Menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 3, 12. Portanto, o delta vai dar menos 8. Então, calculamos aqui. E agora, terceiro passo, a análise em si. Análise. Verificamos que o delta deu menor do que
zero. Se o delta dá menor que zero, não tem raiz. Não tem raízes. Certo? Não tem nenhuma raiz real. Não tem nenhuma raiz real. Pronto. Então, como já fizemos? Primeiro, segundo e terceiro passo. Primeiro, segundo e terceiro passo. Vamos lá. Um exercício aqui, ó. Determinar o valor de m na equação dada ali para nós. Então, temos aqui, a equação foi dada aqui para mim. Então, a equação tem coeficiente. Então, primeiro passo, calcular os coeficientes. Quem são os coeficientes ali? O A é igual a 2, o B é igual a 4 e o C é igual a M. Então, o A, que é igual a 2, o B, que é igual a 4, o C, que é igual a M. Então, calculamos aqui. Calculamos não, retiramos as informações. Segundo passo. Então, primeiro passo, o coeficiente. Segundo passo, calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. Então, teremos delta igual b ao quadrado, 4 ao quadrado menos 4 que multiplica o 2 que multiplica o m. Tá? Então, delta vai ser igual a quem? 4 ao quadrado, 16, menos 8m. Pronto. Agora, análise. Terceiro passo, análise. Análise. Qual que é a condição que ele quer? Ele quer duas raízes, o quê? Que tem raízes reais e iguais. Então, o delta tem de ser igual a zero. Por quê? As raízes serão iguais. As raízes serão iguais. Ele que está determinando, o exercício que está determinando, ele que está impondo para você. Então, pegamos o delta, que é 16 menos 8m igual a zero. Vou isolar o m, menos 8 igual a menos 16. Multipliquei tudo por menos 1. Portanto, 8m igual a 16. Está multiplicando, passa a dividindo. Então, 16 dividido por 8, portanto, o m será igual a 2. Então, o m será igual a 2. Então, nessa aula, nós fizemos o quê? Fizemos análise tricotométrica. O que é isso? A relação com o delta. Então, temos aqui a relação com delta. Lembrando da fórmula, delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. Eu posso ter três possibilidades. Quando delta for igual a zero, eu terei duas raízes iguais. Quando o delta for maior do que zero, terei duas raízes diferentes. E quando delta for menor do que zero, não terei nenhuma raiz. Nenhuma raiz. Pronto, fizemos aqui para conosco. Obrigado, até o próximo encontro.